Ei, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e também bem-vindos a mais um diário da gravidez, agora do sexto mês, que corresponde aí à semana 22, 23, 24, 25 e 26. Isso mesmo, esse mês na gestação tem 5 semanas e realmente, assim, pareceu que demorou pra passar mesmo. Agora, finalmente, eu tô entrando no sétimo no dia de hoje, estou fazendo 27 semanas, entrando no sétimo mês e também no terceiro trimestre da gravidez, o último aí pra chegada da minha baby. Então, assim, a ansiedade está aumentando, mesmo ainda faltando muito. Então, eu já tô orando pra Deus, né, segurar meu coração. Pra ficar bem explicadinho, eu vou trazer as atualizações de hoje pra vocês em tópicos, tá bom? E aí, conforme forem surgindo as dúvidas de vocês, vocês podem perguntar aqui embaixo se eu esquecer de falar alguma coisa. Enfim, perguntem, tá, gente? Se sintam à vontade pra isso. Sobre sintomas, até agora eu vou dizer pra vocês que esse foi o melhor mês. Realmente um paraíso. E assim, dá até um medinho do que me aguarda, mas eu creio em Deus que vai dar tudo certo. Gente, eu me senti extremamente bem nesse mês, até um pouco mais disposta. Eu não tenho o mesmo fôlego de antes, o mesmo ânimo no geral, ou seja, as coisas me cansam muito mais fácil, mas eu tenho acordado bem ativa, só que eu tenho que me policiar, porque qualquer coisa me cansa fácil. Então eu tenho que selecionar ali no dia o que eu vou fazer, porque eu sei que essa energia vai durar pouco tempo. Mas assim, de sintoma que me incomodou e tudo mais, gente, eu não sei como ninguém nunca tinha falado disso, eu nunca tinha ouvido falar, e eu até perguntei ao meu médico, que é a dor na costela. Eu tô aqui sentada com vocês e tá doendo. Dá vontade de chorar. É muito difícil ficar sentada, ereto, assim, normal, sabe? Gente, se eu ficar 5 minutos, já dói, já quero mudar de posição, já quero descansar a coluna também. Então, assim, a costela foi algo que realmente me assolou durante esse sexto mês, foi o que mais me agoniou, até mais que a coluna que eu tinha falado com vocês. Eu perguntei ao meu médico, né, e eu até achei estranho porque não dói do lado esquerdo, só do lado direito. É uma dor horrível e parece que tem alguém empurrando mesmo a costela ou que tá pressionando alguma coisa, enfim. E é realmente muito desconfortável, não dá pra ficar na posição. Dá vontade de ficar assim, sabe, esticada pra aliviar. Eu tô tentando aguentar aqui só pra gravar o vídeo pra vocês. Mas enfim, o meu médico falou que é totalmente normal, que toda grávida tem essa dor. Então se você tem essa dor na costela, se tranquiliza que é normal, porque eu tava preocupada. Ele me falou assim que pela disposição, né, dos nossos órgãos, a parte direita fica assim mais apertada, fica ali tudo ali muito presinho, então são os nossos órgãos, né, que estão subindo e pressionando os ossos da costela ali, e por isso que o lado direito dói e o esquerdo não. Talvez você sinta até um desconforto, né, alguma coisa assim, mas no direito provavelmente vai ser maior. Para além disso, a coluna, né, que a gente já tá cansado de saber, mas assim, é igual eu falei com vocês, comparado à costela, até a coluna tava ótima, mas assim, continuo fazendo aquilo de separar o que eu preciso fazer em pequenas tarefas e ir fazendo pausas para deitar e descansar a coluna a cada momento que eu posso. Por exemplo, as vasilhas eu tô sempre lavando. Se eu deixar acumular vasilha, provavelmente eu vou precisar lavar parcelado, porque se eu lavar uma pilha de vasilhas do início ao fim ali sem parar, tipo, ficar ali 1 hora lavando vasilha, com certeza minha coluna não vai prestar pra mais nada naquele dia. No finzinho ali do que eu tô lavando, eu já vou escorando, já vou esticando a coluna, não dá. Então eu tô fazendo tudo aí bem pausado, separando as tarefas pra eu conseguir dar conta, mas também não me forçar muito. E aí uma coisa que foi acontecer ali nas últimas 2 semanas mais ou menos, que eu percebi, foi o inchaço. Na verdade, assim, tá bem relax ainda, bem tranquilo, mas, por exemplo, eu não consigo ficar com as pernas cruzadas, porque em 5 minutos minhas pernas já são dormentes. Eu tava aqui conversando com vocês com uma perna em cima da outra, já tive que tirar porque tá dormente. Tô aqui massageando. Deixa eu até mostrar pra vocês. Olha aqui, quer ver? Ó, e o pé fica todo marcadinho, ó. Qualquer coisa marca muito. E isso é por causa da retenção de líquido, né? Então, tô tendo sim essa retenção maior de líquido. E olha que eu bebo muita água, né? Pelo menos 2 litros por dia. Mas mesmo assim, tô tendo essa retenção que é comum, né, gente? Então, assim, graças a Deus que veio só no finzinho do sexto mês. E como eu falei, agora eu tenho que tomar mais cuidado com isso. E, né, almofadas, travesseiros pra dormir e tudo mais, pra não diminuir a circulação do meu corpo. Tô tentando ficar ativa, tô tentando fazer tudo que tá ao meu alcance ali pra que esse inchaço seja o mínimo possível.
Por exemplo, né, no dia do congresso, eu fiquei com meus pezinhos pra cima lá o tempo que eu pude, relaxei o máximo que eu pude pra não sobrecarregar. Mesmo assim, inchou um pouquinho, até porque eu fiz na viagem de carro no domingo e de volta, mas todo momento que eu podia eu tava com os pezinhos esticados e dormi com os pés pra cima no domingo à noite e agora já tá super tranquilo, já desincha rapidinho também, depois que eu coloco pra cima. Pra além desses outros sintomas, mesmo que não fossem eles, eu teria que diminuir as tarefas porque eu estou ficando sem ar. Não chega a ser uma falta de ar ainda, graças a Deus, mas meu fôlego acaba rápido, a sensação é que eu não consigo respirar fundo, sabe? Como antes. Parece que não cabe o mesmo tanto de ar no meu pulmão. Isso é totalmente normal, né? Porque ele tá sendo comprimido ali pelos outros órgãos, porque a Emily só cresce. E essa é a intenção mesmo. E cada vez vai ficar mais apertado. Cada vez eu vou sentir mais falta de ar. Então, de conversar muito, eu fico bem ofegante. Subir um lance de escada, qualquer coisa assim. Então, mais um motivo pra eu tentar ficar mais ativa. Ainda tô no projeto aí de tentar começar as caminhadas. Não consegui ainda. Mas tô tentando fazer os alongamentos em casa, coisas assim, pra não ficar 100% parada. Geralmente eu corto, tá? As minhas ofegâncias, mas desse eu vou deixar só pra vocês verem como que fica, né? Realmente, é só falando já falta o ar. Mas assim, muito tranquilo também de administrar, tá tudo sob controle. Gente, realmente o sexto mês foi um paraíso. E uma coisa que mudou drasticamente, gente, se eu já tava comendo, eu tô comendo muito mais, eu tô com muita fome. E eu falei com vocês, né, eu fui na nutricionista e ela passou opções de jantinhas pra mim, porque eu falei com ela que eu não jantava, mas ela falou assim que eu ia sentir a necessidade de comer mais e comer comida mesmo, sabe? Arroz, feijão, essas coisas. Que um pãozinho com carne não ia me suprir. E, gente, realmente, parece que toda hora eu tô com fome, meu Deus. E se eu comia, né, no intervalo de uma refeição ou outra, eu comia uma frutinha, eu comi pra tentar segurar pra eu gravar o vídeo pra vocês, pra eu comer pra valer, né, quando eu terminar. Eu tô morrendo de fome aqui. Então tem que ser a fruta com iogurte, com alguma coisa, com bem substância. E igual, por exemplo, ontem, ao invés de comer o pão com carne, que eu geralmente como, eu fiz uma canjiquinha com linguiça calabresa e carne moída. Comi 2 pratões e não fiquei saciada. Então, assim, eu estou assustada, viu? Meu Deus. Mas, assim, eu sei que é totalmente normal. E aí, nesse momento que eu tô com muita fome, eu tô tentando fazer as escolhas mais saudáveis possíveis. Claro que, como eu falei com vocês, não tô me privando de comer nada, mas claro que a gente pode fazer boas escolhas, né, gente? Então, todas as refeições que eu posso estar aí escolhendo coisas melhores, eu faço essas escolhas melhores, até pra eu comer sem culpa, né, quando me der vontade de comer alguma coisa. E ali já no finzinho do sexto mês, nessa última semana, né, tem uns 3, 4 dias que começou a me dar azia e dor no estômago. Eu tive gastrite por alguns anos e hoje eu sou completamente curada, não tomo medicação. A única coisa que aconteceu é que meu estômago é um pouco mais sensível, né, pra algumas coisas. Então eu tive dor de estômago 2 vezes nessa última semana e tem uns 2 dias que me deu uma azia, assim, descomunal. Eu nunca tinha sentido tanta azia. É uma coisa agoniante, não é aquela azia que você, sabe, coloca alguma coisinha na boca e passa, que você consegue conviver ali normal, fazer suas coisas normal. Não, é uma coisa que parece que vai sair fogo da sua boca. Eu estou, né, esperando no Senhor que não seja um sintoma do sétimo, que seja, assim, algo de passagem, que aconteça de vez em quando, mas orando sinceramente para que o resto da gravidez não seja assim, porque foi bem desconfortável. Mas assim, foi nesses últimos dias, como eu falei com vocês, realmente o sexto mês foi um paraíso. Me senti muito bem. Ah, lembrei de uma coisa, porque tá me atrapalhando aqui agora. Congestão nasal. Mas isso tem me acompanhado já há muito tempo. Eu tenho rinite e sinusite? Tenho. Então, assim, já é meio que normal eu estar congestionada. Mas assim, depois que eu engravidei, eu só fico congestionada, gente. Sobre mudanças que aconteceram aí no sexto mês. A minha linha negra apareceu com toda a força, gente. Ela apareceu, tá linda, maravilhosa. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, tanto da linha negra, que tá mais forte agora, porque antes eu achei que eu nem ia ter, né? Eu falei com vocês. E também o meu umbigo começou a ficar esticado. Meu umbigo sempre foi muito fundo, então acho que por isso que demorou mais pra isso acontecer. Mas agora, no final aí do sexto mês, umas 2 semanas pra cá, ele começou a ficar achatado, bem esticado, como vocês viram aí no vídeo. E também vou deixar a atualização de como tá a barriga agora pra vocês. Gravei hoje esse vídeo com 27 semanas. E aí dá pra vocês verem aí o crescimento que a minha barriga teve esse mês. O meu peso, como eu falei com vocês naquele outro vídeo, até início do sexto mês, eu tinha engordado 8,7 kg.
Isso mesmo, mas de acordo com o meu obstetra e com a nutricionista, tá tudo bem, tudo dentro do esperado. Inclusive, como eu falei com vocês, se eu não engordasse mais ou se eu emagrecesse, eu entraria em baixo peso na gestação. Então tá tudo dentro do esperado pro meu tipo de corpo, pra minha gestação e tudo mais. E assim, não sei quanto eu tô pesando agora, eu vou tentar me pesar até o dia de eu postar esse vídeo, que eu coloco aqui escrito pra vocês qual o meu peso atual e quanto que eu já engordei até aqui. E com essa barriga deste tamanho, a minha princesinha está mexendo muito mais, gente. É bem notório desse finalzinho aí do sexto, porque o líquido amniótico diminui e também ela fica mais forte. Gente, ela tem em torno de 1 quilo agora, sabe? E ela tem cerca de 35 centímetros, então assim, tá apertado pra ela já. Ainda tem um pouquinho de espaço, mas tá apertado. Ela tá mais forte, então eu sinto muito mais ela chutar, sinto muito mais ela ativa durante o dia. Movimentos que antes eu não sentia, agora por conta disso eu tô sentindo muito mais. Agora, inclusive, ela está chutando bastante e provavelmente é porque eu tô com fome. Geralmente ela chuta bastante quando eu tô com fome, ou quando eu tô comendo, ou depois de eu comer, ela chuta bastante ali nesses momentos. Também quando eu deito, ela tende a mexer mais. Eu tô ali ativa, agitada no dia, sinto menos. Aí eu deito, aí aquele da corda, né, que parou de ninar ela, aí ela desperta e aí ela começa a mexer. E a última mudança que eu queria relatar pra vocês, lembra que eu falei com vocês que eu tava tendo muita espinha e tudo mais, por isso que eu demorei pra perceber o que tava acontecendo, mas enfim. Eu tive realmente um aumento das espinhas. Aquelas que eu falei que deu nas costas já secou, graças a Deus, dá uma ou outra, assim, bem esporádico, mas meu rosto começou a estourar muitas espinhas. Como era um sintoma que eu já tava tendo, eu não percebi, mas ao longo do tempo eu percebi o que eu tinha feito. No vlog eu mostrei pra vocês que o meu protetor solar facial tinha acabado, e aí que eu tava usando o meu de corpo no rosto. E eu só fiz isso porque eu vi muita gente falando que poderia, que dependendo de qual era o protetor solar, dava sim pra passar no rosto, mas da pior forma eu descobri que o meu não dava. Não sei se ele é muito oleoso e tudo mais, é da Neutrogena, mas ele comigo, no meu organismo, não deu certo passar no corpo e no rosto. E olha que eu só passei, tipo assim, enquanto eu não consegui ir na farmácia comprar outro, mas assim, saíram muitas espinhas, e a partir do momento que me deu esse estalo e eu parei de usar, secaram completamente as espinhas. E assim, eu tenho uma ou outra, né, porque é um sintoma da minha gravidez, mas não do jeito que tava, e tava ficando muito inflamado. Então assim, não façam isso em casa, você gestante e você não gestante, viu? Já aprendi minha lição e já parei de usar. Inclusive, eu sei, gente, que muita gente sofre com isso na gravidez, que é que muitos cosméticos são proibidos pra gente por causa de ácidos, um monte de coisa que tem que a gente não pode usar. E assim, foi uma jornada até eu encontrar produtos que eu podia usar. Então eu tô querendo trazer um vídeo aqui só com coisas que eu achei pra usar no corpo, no meu rosto, até no cabelo, que consigo usar mesmo estando grávida e não deixando de me cuidar, mas também usando produtos que são seguros pra mim. Se você quer, por favor, comenta aqui embaixo, porque eu tô pensando se vale a pena ou não. Mas assim, a minha experiência pessoal é que quando eu estava procurando conteúdo sobre isso, eu não achava ninguém sendo específico, falando muito que usou. Eu achei algumas pessoas e essas me ajudaram demais, mas eu senti que é um conteúdo que poderia ser mais falado por aqui, então por isso que eu pensei em fazer esse vídeo de diquinhas aí pros nossos cuidados, até porque a nossa autoestima, né, oscila muito nesse momento onde a gente tá entre várias mudanças, então o ideal é que a gente continue se cuidando ali da melhor forma que a gente puder, mas também sem prejudicar o nosso bebê, né. Sobre os exames do mês, vou falar quais que eu fiz, tá bom? Eu fiz exames de sangue que eu já tinha feito no primeiro trimestre para confirmar alguns resultados, para ver se ainda estava tudo bem, a minha resistência a alguns vírus, a algumas doenças e tudo mais. Fiz exame de urina também, fiz uma ultrassom morfológica de segundo trimestre e a partir dela foi pedido o exame do coração da minha filha. Eu vou deixar o nome aqui porque não decorei, não dá para decorar. Inclusive nos sintomas, esqueci de falar, mas memória, gente. Eu nunca fui muito boa nisso não, viu? Mas assim, as palavras fogem, as palavras somem. Eu olho pra coisa e o nome não vem. Eu vou concluir uma frase e a palavra não sai, não vem. Eu sei o que que é, mas eu não consigo lembrar. Acontecimentos também, coisas que as pessoas me falam, tô esquecendo tudo, gente. Mas enfim, além desses, o último que eu fiz foi o da curva glicêmica. Vou falar um pouquinho como que foi, porque eu tinha medo e a maioria tem, então enfim. Eu cheguei lá e a moça falou que seriam feitas 3 coletas. Uma, com meu sangue normal, eu ia tomar o líquido, depois de 1 hora ia fazer a coleta de novo e depois de 2 horas ia fazer a coleta de novo. Ela fez a coleta e me deu o líquido. Graças a Deus, gente, era com gostinho de limão.
Então, assim, não foi tão difícil de beber. Quando tava ali faltando um tanto assim da garrafa pra poder beber, começou a querer voltar, começou a ficar mais difícil de tomar. Mas assim, nem comparado ao que eu achei que seria. E aí fui pra uma sala de espera com a minha mãe, a mãezinha foi comigo, me deu muita assistência. Gente, minha filha tá mexendo muito, que isso? Nessa primeira hora eu fiquei nauseada, não chegava a ser um enjoo de fato, mas eu sentia que se eu não ficasse bem quietinha, o enjoo viria, eu ia vomitar. Então eu fiquei bem quietinha. E era aquela sensação, sabe quando você come muito, muito, muito doce e dá aquele mal-estar assim? Era essa a sensação e realmente, né, tem muito açúcar no nosso sangue nesse momento. E eu sentia que eu precisava ficar bem quietinha. E aí, pra fazer a segunda coleta, que eu já tava com um negócio no meu organismo, eu tinha que levantar e sair da sala. Não era feito na sala que eu tava. Então, nesse momento, foi desesperador. Eu não sei se eu levantei muito rápido, eu não sei se realmente era pra acontecer ali, mas na hora que eu levantei, aí realmente eu comecei a nausear, começou a me dar vontade de vomitar, a boca encher d'água. Então, assim, foi bem difícil esse momento, eu tive que respirar fundo bastante. Fui até a sala da coleta, a moça perguntou se eu queria vomitar, eu falei que não, que eu ia segurar ali, até porque é aquilo, né? Se você vomita, você tirou o negócio do seu organismo, então você tem que cancelar o exame e voltar um outro dia pra fazer e não vomitar, porque ele tem que ficar no seu organismo. Então eu fiz de tudo ali pra ficar bem, respirei fundo e aí ela conseguiu fazer a segunda coleta. Voltei pra sala de repouso bem devagarzinho, quase uma tartaruga. E aí fiquei lá, aí minha mãe colocou meus pés pra cima e também massageou os meus pés, porque ela tava achando que eu poderia ter, né, abaixado a minha pressão. Então ela ficou ali massageando meus pés pra melhorar essa circulação e realmente, assim, eu acredito eu que ajudou, porque eu melhorei bem mais rápido. Em uns 20 minutos, assim, eu voltei a conversar, voltei a ficar bem, não tava mais nauseada nem como na primeira hora, muito menos como quando eu levantei. Então foi mais tranquilo, consegui distrair um pouquinho pra esperar ali, né? Porque parece que a hora não passa quando você tá fazendo esse exame. E aí quando chegou a hora da última coleta pra eu ser liberada, eu tava super bem. E aí fiz a coleta e fui liberada. Não fiquei com acesso, inclusive, deixa eu falar isso aqui porque eu achei que ficava. Quando eu fui fazer o meu exame anos atrás de intolerância à lactose, que eu sou intolerante à lactose, né? Eu fiquei com acesso no braço e aí a cada momento que ia ser medido, eles simplesmente botavam ali e tiravam daquele acesso. Dessa vez eu não fiquei, e aí cada vez que eu fazia a coleta eu tinha que furar de novo. E aí eu optei por furar o mesmo braço, porque aí ficava um só dolorido, né? E aí ela falou que era pra eu colocar gelo quando chegasse em casa, que provavelmente ia ficar roxinho. Mas assim, até que não doeu muito não. Foi segunda e hoje é quarta. Até que não doeu muito não. E não ficou roxo, graças a Deus. No dia ficou bem amassadinho assim, sabe? Bem roxinho. Mas hoje é quarta e já tá bem tranquilo, ainda tem uma marquinha bem de leve, mas assim, eu achei que ia ser horrível. Tanto que na última vez que ela foi tirar, teve que ficar mexendo a agulha ali, porque não tava mais saindo o sangue de onde ela tinha que tirar ali. E ela tava até pensando em fazer um outro furo, mas acabou que ela mexeu ali e conseguiu. Eu até falei com ela que não tava sentindo nada, ela falou que provavelmente tava anestesiado o lugar já ali, porque era pra eu estar sentindo dor e não sentir. Então se você é mais sensível, pergunta no laboratório que você vai fazer se fica com acesso, porque quando faz o acesso é um furinho só e é mais tranquilo, mas eu particularmente não tive problemas com isso de furar mais de uma vez. Eu não tenho o resultado desse exame ainda, nem dos outros que eu fiz, né? Então, assim, eu vou ter que fazer um vídeo depois com os resultados pra vocês. E agora eu tô relaxando porque acabaram meus exames, né? Graças a Deus. Agora eu vou nele e aí vou esperar o que ele vai mandar eu fazer agora, né? Se tem mais algum exame por agora, alguma vacina também, né? Enfim. E sobre experiências com Deus, gente, eu continuo nos mesmos ensinamentos. Aprender a pedir ajuda, aprender a descansar, aprender a fazer pausas e principalmente aprender a não sentir culpa quando eu preciso descansar. Falei com vocês, né, que era uma coisa que pesava muito pra mim, de ver as coisas sem fazer. Então, assim, a maioria dos dias eu faço o que é emergencial, que é, sei lá, lavar uma vasilha, limpar um fogão. E aí, quando eu faço, só de eu terminar o essencial, eu já não tô aguentando mais. E aí, por exemplo, aquelas limpezas que são um pouco mais delicadas, que precisam de um pouco mais de atenção, ficam sempre pro dia seguinte, porque eu fiz só o emergencial e não dei mais conta do resto. Quantos anos eu fiquei tão ativa e agora é o momento de descansar um pouquinho, até porque quando ela chegar, aí eu vou trabalhar muito. Então, assim, eu preciso descansar nesse momento, entender meus limites. Só que pra uma pessoa que foi sempre muito ativa, sempre fez de tudo, sempre teve uma vida muito corrida, é muito difícil não se culpar quando precisa descansar. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui linkado sobre isso, porque se você tem dificuldade de descansar, Deus quer falar com você também em relação a isso. E para além disso, né, com o terceiro mês chegando aí, vem a ansiedade,
as preocupações, o que já deu jeito, o que não deu. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, tem que fazer plano de parto, tem que ver se vai ter doula, tem que ver onde que é a maternidade, tem que fazer os cursos da maternidade, tem que fazer chá de bebê, ou só vai ser chá de fralda, ou se não vai ter chá, a reforma do quartinho. Gente, é tanta coisa que passa na cabeça da grávida que, assim, é impossível não ficar com essas coisas na cabeça o dia todo. Então, para além do descanso físico, eu tô também tentando ter momentos para desligar minha mente dessas coisas. Como eu falei com vocês na viagem, eu escolhi por um direcionamento do Espírito Santo me desligar, ficar relaxando com a minha família e ficar quietinha, exatamente para dar essa calmaria para minha mente. Então eu tô tentando ter momentos de pausa mental também, porque senão a gente fica louca, né? E pedindo ali a Deus um suporte, entregando a Ele toda a ansiedade, eu converso com Ele, desabafo e em seguida descanso nele. É muito difícil, né? Deixar toda essa ansiedade, mas no colo dele a gente consegue. Então, se a ansiedade tá te comendo vivo por aí, ora a Deus, conversa com Ele, coloca suas aflições, suas preocupações, suas ansiedades e as milhares de coisas que tem pra você decidir. Faz uma lista, sabe? Tudo que vem na sua cabeça, vai escrevendo. Porque se sua cabeça tá cheia de preocupação e aí você anota elas num papel, a sua mente entende que você não precisa mais ficar te lembrando daquilo porque tá anotado em algum lugar. Seu cérebro vai estar tranquilo, descansado, porque você sabe que tá anotado ali. E aí, quando for o momento de resolver isso, você vai resolver isso. Mas fora isso, seu cérebro não vai ficar te mandando várias informações ali ao longo do tempo. Mas assim, eu acho que o que é crucial é entregar na mão de Deus, porque são muitas coisas, muitos detalhes. E eu acho assim que por mais que as pessoas em volta tentem de diversas formas carregar um pouco, né, dessa responsabilidade, desse peso, dessa ansiedade e de coisas a resolver, acho que não tem como pegar esse peso da mãe, sabe? Grande parcela ainda vai ficar com ela. Mesmo que, sei lá, você tem alguém que tá cuidando daquilo ali pra você, é muito difícil descansar e não pensar naquilo. Então a mãe acaba sofrendo mais nesse processo. E eu acredito que o melhor que a gente pode fazer é entregar nas mãos de Deus e descansar no colo dele. Mas foram essas atualizações do 6º mês. Foi um mês muito tranquilo, graças a Deus. E orando para que o 7º também seja, em nome de Jesus. Curte o vídeo para ele chegar para mais mamães e mais mamães serem abraçadas, né, acolhidas. E a gente ir compartilhando os relatos, porque ajuda muito. Eu particularmente assisto relato, assisto parto, assisto relato de parto. Várias vezes na semana eu tenho um momento na agenda separado para isso, porque me acalma muito, me ajuda muito. Então por isso que eu tenho entregue esse conteúdo aqui. Então vamos tentar fazer esse vídeo chegar para mais mamães também, para elas se sentirem acolhidas. Se inscreve se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram, que é Ariane Prati, tá bom? E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não comentei aqui, mas que você tem curiosidade de saber, comenta aqui embaixo que eu vou estar respondendo, e muitas vezes a sua dúvida pode virar um vídeo que vai ajudar muito mais pessoas, então não deixa de comentar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus!